Boa tarde, pessoal. Tá bom. Boa tarde. Início de tarde, então, primeira sessão depois do almoço. Daqui a pouco vai bater aquela depressão, né? Então, eu vou pedir para vocês participarem, eu vou fazer perguntas, eu quero que vocês participem. Se eu estiver falando muito rápido, se passar por alguma coisa, não tenha medo, interrompa. Eu só tenho um favor para pedir. Eu sou surdo do ouvido direito, então eu não consigo triangular som. Então, se alguém falar alguma coisa, eu vou ficar tipo, quem está falando o quê? Então, só levanta a mão, por favor, sabe, para eu saber para onde olhar. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, a chance de estar aqui conversando com vocês. Como o Peri falou, eu passei as últimas 2 semanas aqui no Brasil, apresentando em várias conferências, conversando com várias equipes, várias empresas diferentes que têm interesse em SRE e em DevOps, sabe, explicando um pouco, entendendo quais são os desafios deles, sabe, tentando ajudar. E eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. Então, para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui. Eu queria também agradecer, por último, o pessoal que vai assistir depois online. Eu espero que a palestra seja interessante para vocês também. Bom, depois de passar essas 2 semanas conversando com esses vários times, eu percebi que tinha um certo padrão. As mesmas questões apareciam, era um pattern, sabe? Parecia que tipo, todos os times que queriam implementar DevOps ou SRE enfrentavam os mesmos problemas. Né? Então, quando eu recebi o convite de palestrar, eu já sentei e preparei minha palestra. Foi meses atrás, eu sentei e preparei a palestra, falei, é isso aqui que eu vou falar. Certo? E aí passei essas 2 semanas aqui, aí eu falei, sabe uma coisa? Não, eu não vou falar, as chances são que vai ter gente aqui hoje que vai passar pelo mesmo desafio. Então eu joguei tudo fora e voei para cá hoje de manhã, ontem reescrevendo a palestra, passei hoje de manhã tipo, botando os toques finais na palestra, porque eu acho que vai ser um tema legal para todo mundo. O bom é que eu consegui usar a mesma ideia que eu tinha para a palestra original hoje, então nem precisei trocar o título e vou usar o mesmo plano, só que vou apresentar ideias diferentes. Tá? Mas que ideias são essas? Então agora começa a participação da galera aqui. Tá? Quem aqui é gestor ou gestora, executiva ou executivo de uma empresa ou uma organização de DevOps ou SRE? Tem alguém na sala com esse perfil? Então tem 2 pessoas com esse perfil, então pouca gente, mas então o resto da galera vai ter que fazer um exercício mental e tentar se colocar no sapato desse pessoal aqui. Tá? Então qual que é o principal objetivo de executivo e de gestor? O que eles querem? Alguma ideia? Dinheiro? Mas aí é comum. Resultado, sim, resultado. Crescer a empresa, aumentar o market share. Certo? São todos objetivos válidos para o pessoal que está liderando a organização. Tá? E qual que é a melhor estratégia para você fazer isso? É atendendo a demanda do mercado. Certo? Se você tem um produto, se você produz algo que ninguém quer consumir, qual que é o valor desse produto? Certo? Então você precisa atender a demanda do mercado. Só que não basta só atender hoje. Tá? Se você tem um produto que atende 100% a demanda dos usuários hoje, amanhã eles querem outras coisas e seu produto já não é mais 100% perfeito. Tá? Então, mais do que ter um produto que se encaixa às demandas, você quer ter agilidade para se mover, para se adaptar de acordo com as demandas do mercado. Tá? Então, o que eu acabo escutando do pessoal da liderança é a gente precisa de agilidade. O mercado está correndo e eu estou correndo atrás. E eu ouvi falar que essa parada de DevOps vai me ajudar nisso. Então eu quero investir nisso daí. Tipo, como que eu ganho agilidade? Então, agilidade. Tá? Outro ponto de vista. Quem aqui trabalha em time de desenvolvimento? Sem operações, só dev. Tem alguém que aqui é só dev? Então tem uma galera que é só dev. O que dev gosta de fazer? Espero desenvolver, certo? Tipo, time de dev que não gosta de desenvolver é uma deprê. Mas além de desenvolver, qual que é a vontade? Como, perdão? Inovação. Tipo, criar algo novo, usar nova tecnologia, certo? Lançar feature nova, certo? Eles querem fazer coisas cada vez maiores. E olha a história de projetos de engenharia de software, certo? Quem aqui já ouviu falar no PDP-11? PDP-11, um mini computador da década de 70, fabricado pela DEC, que já nem existe mais. Foi lançado na década de 70. O sistema operacional que rodava
no PDP-11 se chamava RSTS. Tá? Um dos sistemas operacionais. Ele foi escrito à mão em assembly só para aquela uma plataforma. Tá? Então, um projeto imenso, uma dor de cabeça enorme, para você rodar aquilo só naquela uma plataforma. E quantas instalações existiam no final da década de 70? 5.000. Então, você tem um investimento enorme no desenvolvimento de software para instalar 5.000 vezes. Tá? Mas aí o tempo foi passando e novas tecnologias, inovações, novas camadas de abstração foram surgindo e o impacto do trabalho de engenheiro de software e desenvolvedor foi crescendo. Tá? Então chega na década de 90, Microsoft lança em 91 a versão 5.0 do MS-DOS. E essa versão vende 5 milhões de cópias. Tá? E rodando em plataformas diferentes, um sistema muito mais complexo do que o RSTS era. Tá? Então, se a gente não tivesse todas as inovações que rolaram entre 70 e final da década de 70 e 90, você não conseguiria, seria impossível atingir esse mesmo número de instalação. Tá? Mas as coisas continuaram. Quem aqui conhece Angry Birds? Certo? Deveria ser todo mundo, ficar arremessando passarinho em porco. Certo? Não vamos falar nem dos spin-offs, os outros Angry Birds 2, todos os outros Angry Birds. Só o Angry Birds original. Quantas instalações Angry Birds original teve? 2 bilhões. 2 bilhões de instalações. Daí comparar sistemas operacionais de jogos é meio complexo. Né? Então, não vamos comparar sistemas operacionais de jogos, vamos comparar jogos e jogos. Qual que é o jogo da década de 90 que quem é gamer fala, não, esse é o jogo que simboliza a década de 90. Assim, é o jogo que todo mundo jogou na década de 90. Doom. Alguém falou Doom. A primeira surgiu Doom. Quantas cópias de Doom foram vendidas na década de 90? 2 milhões, mais ou menos. 2 milhões de cópias. Tá? Então a gente veio da década de 70 com 5 mil instalações do sistema operacional, para a década de 90 com 5 milhões, para hoje com sistemas de sucesso com 2 bilhões de instalações. Tá? Então o que o time de desenvolvimento vai querer daqui 20 anos? Quantas instalações eles vão querer? Mas vamos falar agora sobre o time de operações. Quem aqui trabalha com operações? Uma massa, certo? O que o time de operações quer? Mais do que tudo, estabilidade, certo? Feature número 1 é confiabilidade. Não importa o que seu sistema faz, confiabilidade vem primeiro, certo? Você tem um sistema de mensagens, envio de mensagens eletrônicas, um e-mail, um chat, qualquer coisa. Então você tem envio de mensagens. Enviar mensagens é uma função básica, certo? Mas se as mensagens que você envia, 50% do tempo elas não chegam do outro lado, ninguém vai usar seu produto. Então, confiabilidade sempre vem primeiro, certo? Só que, apesar de todas as evoluções que rolaram, a expectativa, tudo cresceu, a expectativa do usuário não mudou, continua a mesma. A pessoa que mandava mensagem de texto via o UCP na década de 70 e 80, esperava tanto, confiava tanto, a expectativa de confiabilidade era tanta do seu sistema, quanto o cliente de e-mail, o usuário de e-mail que é hoje em dia. Só que são sistemas completamente diferentes, complexidades completamente diferentes. Tá? E o ruim para a pessoa de operações, e lamento dizer para todo mundo que trabalha com operações, é que o mundo luta contra você. Certo? Complexidade do sistema aumenta, quer dizer número de pontos de falha aumenta. Quantidade de código aumenta, quer dizer número de bugs aumenta. O tamanho do time aumenta, quer dizer, número de erros de comunicação aumenta. Tudo isso querendo, passar a perna em você. Certo? Todo mundo está querendo derrubar só com o seu sistema. Tá? E você precisa controlar isso. Então, agora você imagina, uma organização que tem os 3 times. Você tem gestores, o time de desenvolvimento e o time de operações tendo que trabalhar junto, cada um querendo uma coisa diferente, cada um falando uma língua diferente. Eu quero agilidade, eu quero funcionalidade, eu quero estabilidade, eu quero confiabilidade aqui. Certeza que vai rolar conflito. Não é surpresa. Seria surpresa se não rolasse. Aí do lado externo, como consumidor, o que você percebe é que o produto não melhora em nenhum dos eixos. Ele não é nem mais ágil,
nem mais funcional, nem mais confiável. E você, tipo, o produto meio que fica estagnado ali e você não sabe por quê. Então, o meu objetivo hoje é falar exatamente sobre esses problemas. Meses atrás, quando eu recebi o convite para palestrar, eu estava revendo o material de Física 4 que eu estudei na universidade. Alguém aqui fez Física por formação? Tipo, é formado em Física? Então, eu tenho alguns. Para vocês, eu peço perdão, porque talvez eu macete alguns termos aqui, mas eu não quero tentar ser coach quântico. Esse não é, tipo, a estratégia não é explicar que tipo, alguma terminologia quântica explica o mal da humanidade e autoajuda. Mas eu vou usar um pouquinho de física agora. Eu vou usar um tanto de física. Para quem não estudou física, quem lembra das aulas de física do ensino médio? Quem gostava das aulas de física do ensino médio? Ah, interessante. Estava esperando uma rejeição maior. Tipo, eu tenho uma hipótese que eu vou testar até hoje. Aqui, a gente vai. Depois eu quero que vocês me informem se estava certo. A minha hipótese é que a rejeição à disciplina de física é muito mais ao modo como ela é lecionada do que ao conteúdo em si. Tipo, ela é ensinada totalmente torta e aí ninguém gosta, e aí fica com o gosto azedo. Então, se isso aqui ficar chato pra caramba, depois me avisa para eu saber que a hipótese falhou, ou eu também errei no método de explicar. Mas bom, eu estava lendo o material de Física 4, e nessa disciplina, na Faculdade de Engenharia, a gente estuda um pouco de relatividade restrita, relatividade especial, que foi a teoria que Einstein publicou no início do século passado. Tá? E eu, relendo esse material, eu percebi certas analogias, certas ideias que eu poderia aplicar nesse cenário também. Tá? De novo, é uma analogia. Eu não quero que ninguém saia por aí falando que o Rodolfo disse que a relatividade explica problema organizacional da minha empresa. Tá? Não é isso, é só uma analogia que a gente vai fazer aqui. Mas bom, eu falei relatividade e eu vi duas pessoas pularem. Tipo, não se preocupa, a gente não vai precisar de matemática avançada hoje. Tipo, a gente precisa de uma coisa de matemática, uma fórmula de matemática, certo? E umas ideiazinhas bem básicas de física, e eu explico tudo rapidinho. Tá? Então, qual é a primeira fórmula que a gente precisa saber? A única fórmula de matemática. Quem lembra de Pitágoras? Quer recitar como que era Pitágoras? Triângulo retângulo, isso. Então, você tem lá um triângulo retângulo, certo? Opa, saiu todo torto aqui. Então, você tem um triângulo retângulo ali, aí você tem a sua hipotenusa e seus catetos, certo? E Pitágoras falava que sua hipotenusa ao quadrado era igual à soma dos catetos ao quadrado. Pitágoras, a única matemática avançada que a gente vai precisar hoje. Tá? Então não se assuste, a gente não precisa de matemática, a gente vai fazer física 4 sem cálculo 1, 2, 3 e 4. Maravilha. De física, a gente precisa saber duas coisas. Uma um pouquinho estranha, a outra nada estranha. Vocês querem que eu explique a estranha ou a não estranha primeiro? A estranha primeiro, tá. Então a estranha não é tão estranha, mas tipo, a ideia é que a velocidade da luz é constante. Tá? O pessoal já deve ter escutado isso. Então, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E por ser uma constante, a gente chama isso aqui, vamos usar C para falar. Tá? E quando a gente fala que é constante, aí que entra, tipo, surgem coisas engraçadas. Por exemplo, estou com a bolinha. Vamos supor que eu estou num carro andando a 100 km por hora na sua direção e eu arremesso a bolinha a 5 km por hora na sua direção. Você vai ver a bolinha vindo com quanta de velocidade? Qual a velocidade da bolinha na sua direção? 105, certo? Então, 100 do carro na sua direção, mais 5 da bolinha. Luz não funciona assim. Se eu ligar a luz uma lanterna para você, a luz vai propagar na velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Só que se eu estiver viajando numa espaçonave já a 1000 km por segundo e eu ligar uma luz na sua direção, adivinha a velocidade da luz? 300 mil km por segundo. Então, a luz tem essa estranheza nela. Então, essa é a única coisa estranha que a gente vai precisar de base hoje. Tá? Então, a ideia é velocidade da luz constante. E a outra coisa estranha, outra coisa que não é estranha, todo mundo já conhece. Tá? Ela tem um nome meio feio, então eu não vou usar o nome, eu vou explicar o que é, e aí vocês vão entender. Tipo, voei hoje de São Paulo para Floripa. Dentro do avião, voando a mais de 800 km por hora, se eu deixasse a bolinha cair, ela ia cair como se eu tivesse parado.
certo? Todo mundo sabe isso. Você está no elevador, ele está subindo, ele não está nem acelerando nem freando. Física age como se nada tivesse acontecido. Nada muda, certo? Então, se você está no movimento, você está em movimento, numa velocidade constante, não tem nenhuma aceleração em jogo, as regras da física são a mesma. Você não, está tudo ok. Na hora que entra aceleração, você está pousando ou decolando, o elevador está freando, ele está acelerando, aí algumas coisas mudam, tá? Mas não vamos nos preocupar com esse caso. Tá bom? Então, essas são as 3 ideias. Pitágoras, velocidade da luz e o ponto de referência inercial. Esse é o nome chato daquela coisa. Bom, com essas 2 coisas, a gente vai montar o seguinte, vamos montar um relógio. Tá? Sabe relógio de pêndulo? O pêndulo vai e volta, ele tem aquele período dele. A gente vai montar a mesma ideia, a gente vai montar um relógio, só que em vez de usar um pêndulo, a gente vai usar uma lanterna. E aí o que a gente vai fazer, a gente vai apontar uma lanterna para um espelho e a gente vai soltar um feixe de luz. E aí o feixe de luz vai sair da lanterna, vai até o espelho, vai bater no espelho e vai voltar até um detector de luz. Tá? E isso aqui vai ter um período. Certo? Tá? E esse vai ser o nosso relógio. Então, bem simples. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma lanterninha aqui, certo? Um espelho aqui em cima e o meu sensor de luz aqui embaixo. Eu emito meu burst de luz e ele volta aqui para baixo. Tá? Eu tenho uma distância H, bem simples aqui, e a velocidade da luz é constante, certo? Ele vai demorar um certo tempo t para chegar lá em cima, isso vai ser a minha altura H. Bem simples, nada especial. Tá? Mas agora a gente vai fazer uma coisa diferente, que a gente vai pegar esse relógio aqui e vai colocar ele num trem se movendo para o lado. Tá? E aí quando as coisas estão se movendo, se eu ficar levantando essa bola para cima e para baixo aqui, ela, no meu ponto de vista, ela está subindo e descendo. Então a luz sobe e desce, a luz sobe e desce. Só que se eu começar a andar, a luz para vocês não mais sobe e desce, ela começa a fazer um triângulo aqui, certo? Porque ela está se deslocando, ela está se deslocando não só para cima e para baixo, mas também no sentido do deslocamento do trem. Então, a luz começa a fazer um caminho diferente agora, para a gente que está fora do trem olhando ele deslocar. Você tem uma lanterninha aqui, e o espelho aqui em cima. A luz começa a sair nesse sentido. E a lanterninha vai estar aqui na frente depois. E mais para frente, você tem novamente o espelho. Eles não estão igualmente espaçados, mas tudo bem. E a luz vai descer no seu sensor. Então, se você está fora do trem observando, a luz vai fazer aquele caminho ali, certo? Ela forma um triângulo. Qual que é essa distância aqui? H, certo? Não mudou. A distância do seu relógio não mudou. Qual que é essa distância aqui embaixo? Vamos chamá-la de D. E esse aqui, que é a distância que o trem andou. E essa distância aqui é o L, é a distância que a luz andou. E olha lá. Triângulo reto. Certo? Então, a gente sabe que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais D ao quadrado. Tá? H a gente já sabe, a gente já tem aqui do lado o H. Certo? H é C vezes Tzinho. Agora, D e L, vamos usar outro tempo para ele. A gente já usou Tzinho. E eu acho que todo mundo é maduro o suficiente para você usar Tzão. Então vai ser Tzão. Então, Dzinho vai ser a velocidade do trem vezes o tempo que demorou. Então, isso aqui é o quadrado, perdão. Tzinho vai ser, então, a velocidade do trem vezes um Tzão. E a distância ali que a luz percorreu é a velocidade da luz vezes o Tzão ao quadrado. Certo? Ótimo. O que eu faço agora? Eu tento isolar Tzinho e Tzão. Então, vai ser C ao quadrado, T ao quadrado, C ao quadrado, Tzinho ao quadrado, V ao quadrado, Tzão ao quadrado, certo? Tzão ao quadrado é igual a Tzinho ao quadrado, certo? Dividido por, C ao quadrado sobre, não está reagindo aqui o meu, sobre C ao quadrado menos V ao quadrado, certo? Eu divido todo esse lado aqui por
por c ao quadrado. Então, eu tenho t ao quadrado vezes 1 sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Tiro a raiz dos dois lados, t é igual, tzão é igual a tzinho vezes, raiz de 1 sobre 1 menos a v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Raiz de 1 é 1. Aconteceu uma coisa muito estranha aí. Quando esse cara aqui começar a andar muito rápido, esse número aqui vai começar a crescer. E aí o tempo, para quem está dentro do trem, começa a andar mais devagar. Então, se você está dentro do trem se movendo muito rápido, o tempo passa devagar para você, para quem está olhando do lado de fora. Tá? Esse número aqui, 1 sobre esse fatorzinho, 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado c ao quadrado, vamos chamar de gama. Então, gama no tzinho dá tzão. Tá? Então, isso vai ser gama. Tá, mas qual que é a ideia aqui? Tipo, qual que é a ideia por trás disso? De onde que veio a análise? Você fez tudo isso aí para explicar que ponto de vista é diferente? Pô, ponto de vista diferente você tinha explicado na bolinha. Só a bolinha era suficiente para explicar ponto de vista diferente, porque para mim está subindo para descendo, para você está andando em triângulo. Você não precisava fazer todo esse cálculo aqui. Não, a ideia é que quando você troca o ponto de vista, até as coisas mais básicas, até as premissas mudam. Tá? Então, quando você está conversando com alguém que está em outra organização do seu time, você está de operações, você está conversando com o desenvolvedor, você é desenvolvedor lidando com a gestão, ou vice-versa, você tem que lembrar que você precisa de um gama ali. Você precisa de algo para traduzir seu ponto de vista. Tá? Se você apresentar o que você quer só, a pessoa não vai entender. Você chega lá para o time, para a liderança e fala, olha, eu quero automatizar, eu quero usar essa ferramenta nova de fazer deploy. Eles vão falar, por quê? O que você quer? De onde veio essa vontade louca? Sabe? O desenvolvedor chega, não, eu quero lançar essa feature nova. Por quê? O que aconteceu? Você quer derrubar meu sistema? É isso? Toda vez que você faz deploy, você derruba meu sistema, meu amigo? Você está querendo me ferrar? Sabe? Então, a ideia é que você precisa de um gama para traduzir essa necessidade. E qual que é o gama para a galera de SRE? SLI e SLO. SLI e SLO traduz a sua ideia. Tá? Então, seus Service Level Indicators e seus Service Level Objectives são as ferramentas que você vai usar para traduzir a sua vontade. Tá? Então, se você chegar e falar, olha, eu quero automatizar meu deploy, por quê? Fala, não, o impacto, eu estou fazendo isso porque deploy tem esse impacto no nosso SLI. Eu quero usar uma ferramenta nova de monitoramento. Por quê? Agora a gente vai conseguir medir todos esses SLIs novos. Então você precisa alinhar pontos de vista. Tá? Então essa é a ideia. Bom, vamos partir um pouco mais, fazer mais um pouquinho aqui. Certo? Qual que é a próxima ideia? A próxima ideia é que a gente vai usar a física também agora, a mesma lanterninha, a mesma ideia da lanterninha, mas para medir distância. E aí as coisas mudam um pouco. Então a ideia é a seguinte, você tem uma barra de comprimento L, Lzinho, você tem a sua lanterninha ali, você tem um espelho, você tem o seu sensor. Você vai lançar a sua luz, ela vai refletir e ela vai voltar para cá. Certo? Então a luz vai ter que percorrer 2 vezes o comprimento da barra. Então 2 vezes L é igual o comprimento, a velocidade da luz, vezes o tempo que demorou. Certo? Então essa é a ideia. Então o seu tempo é igual 2 vezes o comprimento da barrinha sobre C. Tá? Mas, de novo, a gente quer botar isso em movimento. Tá? Então, você vai pegar esse cara aqui e vai colocar ele em movimento na velocidade V. Tá? E aí, para medir do lado de fora, a gente vai separar a medição em 2 períodos diferentes. O primeiro é o tempo que demora para a luz chegar no espelho e o segundo é o tempo que demora para a luz voltar do espelho para o sensor. Tá? Vai ficar mais fácil, vai facilitar. Tá? Então a gente vai falar que o seu tesão agora é um tesão 1 mais um tesão 2. Beleza? Tá. O que acontece quando você dispara a luz
Tipo, na primeira passe, a luz está indo para o espelho está se deslocando, então ele está tentando fugir da luz. Certo? A luz está tentando alcançar o espelho e o espelho está fugindo em velocidade L. Então a luz vai ter que andar mais do que o comprimento da barrinha. Certo? Ele vai ter a barrinha aqui, você solta a luz para cá, ela vai começar, aí vai ultrapassar o comprimento L e ele vai andar mais um pouco até atingir o espelho. O quanto é esse pouco aqui? Bom, é o quanto ele conseguiu andar. O quanto o espelho conseguiu andar naquele tempo. Certo? Então você tem que a velocidade da luz vezes T1 é igual ao comprimento da barra, no seu ponto de vista, então L, mais a velocidade do trem vezes T1. Certo? Então, T1. Então T1 é igual a L sobre C menos V. Quando a luz está voltando para o sensor, aí o sensor ajuda, porque o sensor está indo na direção da luz, certo? A luz refletiu e está voltando agora. O sensor está indo na direção da luz. Então ele vai andar menos que o sensor, menos que a distância L. Certo? Então, quanto menos? O quanto o sensor conseguiu andar. Então é bem parecido com o T1, a única diferença é que, em vez de ser mais a velocidade vezes T1, você tem menos a velocidade vezes T2, porque o sensor está andando na direção da luz. E você tem T2 é igual a L, C mais V. Ótimo. Então vamos calcular o Tzão. L, L C menos V mais L sobre C mais V. Você multiplica cruzado, certo? L C mais V sobre C menos V mais L C menos V, C mais V. Certo? Tudo isso daqui vai dar 2LC sobre C ao quadrado menos V ao quadrado. E a gente vai dividir tudo por C ao quadrado para facilitar depois. Então você vai ficar com 2L sobre C vezes 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. V ao quadrado, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado já está começando a ficar familiar, certo? Está começando a lembrar gama aqui. Então, a gente também sabe lá da primeira parte que gama no Tzinho dá Tzão. Então a gente substitui. E Tzinho a gente tem aqui em cima, certo? Tzinho a gente chegou aqui. Tzinho é 2L sobre C. Então a gente fala que gama 2L sobre C é igual a 2Lzão sobre C vezes 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Sai cortando feliz, corta aqui, corta ali e tal, e substitui gama, certo? Então a gente tem L sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado é igual a Lzão sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Multiplica por raiz de 1 menos V ao quadrado, aí vocês, menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, você tem L é igual a Lzão vezes 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, que é gama. Então olha que interessante. A gente chegou aqui, Lzinho é Lzão gama, e Tzão é Tzinho gama. Então, quando você está andando em velocidade alta, o tempo passa mais devagar para você. Mas os comprimentos encurtam. Então, o tempo passa mais devagar, comprimento encurta. Qual a ideia? Você está observando um trem passar em altíssima velocidade, ele vai encurtar. Tá? Então, essa é a ideia. É isso que a fórmula te diz. Mas o que a gente consegue fazer aqui com essa fórmula? Começam a surgir alguns paradoxos aqui. Por exemplo, imagina que você tem um trem andando em alta velocidade. E ele tem um comprimento L. Tá? E você vai ter um túnel ali na frente, também de comprimento L. Então você tem um trem, ele está se deslocando sobre um trilho, você tem um túnel, ele tem comprimento L, e esse túnel tem um comprimento L. Então, o trem cabe perfeito dentro do túnel. Só que se o trem está andando muito rápido, ele encurta. Certo? Então vai ter um momento em que todo esse trem vai caber aqui dentro.
E aí você, usando isso, você faz um experimento cruel. Você põe uma guilhotina aqui. Você fala, olha, no momento que o trem entrar no túnel, vai descer a guilhotina na entrada e na saída, vai cortar o que tem no caminho e sobe e tá beleza. Não deveria acontecer nada, certo? O trem encurtou. Então o trem está curtinho, não tem problema nenhum, ele passa. Só que e do ponto de vista do trem? Do ponto de vista do trem, quem está vindo na direção dele é o túnel. Certo? O túnel encurta, não eu. Eu estou sentado aqui parado, o túnel está vindo na minha direção, ele encurtou. Então se o túnel encurtou, o trem não vai caber lá dentro. E a hora que desce a guilhotina, alguém vai se ferrar. Certo? Então ou corta a frente, ou corta atrás, ou corta a frente e trás. Quem acha que corta a frente? Alguém acha que corta... Quem acha que corta atrás? A galera já dormiu. Já perdi, geral. Quem acha que corta os dois? Quem acha que não corta nada? Tem uma galera que está ali. De fato, não corta nada. Não acontece nada. Tipo, o trem consegue passar, a guilhotina desce e vai todo mundo feliz para casa. Por quê? O que acontece aí? Qual que é a solução desse paradoxo? A ideia aí é que eventos que são simultâneos em determinado ponto de vista não são simultâneos em outro. Então, para você que está fora do trem, você viu as duas guilhotinas baixarem e subirem ao mesmo tempo. Para quem está dentro do trem, a guilhotina da saída caiu primeiro do que a guilhotina da entrada. Então deu tempo de você, tipo, no que a da saída fechou, você não tinha chegado lá ainda, no que você passou pela entrada, caiu da entrada e você está feliz. Tá? Então a ideia aí é, até eventos que são, até simultaneidade muda de ponto de vista. Tá? Como que a gente vê isso do nosso lado? O número de camadas de abstração cresceu um monte, certo? Então, o time de operações está lidando com várias abstrações até falar com o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento fala, olha, eu fiz o deploy disso aqui e caiu. Faço rollback ou não faço? Ou aumentou a latência do seu lado, aí eu comecei a ver erro. Você é o culpado disso aí? Começa a apontar dedo. O que você faz nessa situação em que o pessoal discorda de ponto de vista de o que é que está acontecendo com o seu sistema? Qual que é a ferramenta que a gente usa? Postmortems. Então você usa postmortems para investigar o que é que está sendo feito ali. Sabe? O que está acontecendo. Tá? Se o pessoal discorda, é ali que você vai analisar. É ali que você vai ter que atravessar todas as camadas de abstração para apontar o que é que está acontecendo e entender. Tá? Porque os dois podem estar certos. De novo, as duas pessoas podem achar que está tudo ok. Tá? E a última coisa que eu vou fazer de física hoje, porque o pessoal já está dormindo já. Prótons, elétrons e nêutrons. Quem já ouviu falar? Beleza, certo? Tranquilo. Tem uma outra partícula subatômica chamada muon. Quem já ouviu falar do muon? Algumas pessoas. Muon. Beleza. Muon são as partículas subatômicas energéticas mais numerosas no nível do mar. Certo? E elas foram, por ser tão numerosas, elas foram as primeiras a serem descobertas fora de um átomo normal. Então, fora elétron, próton e nêutron, elas foram as primeiras a serem descobertas. Tá? E de onde que vem esse número? Eu falei, são as mais numerosas por aí. De onde que elas vêm? Bom, você tem prótons em raios cósmicos. Quando eles entram na atmosfera da Terra, eles entram em colisão com núcleos de átomos que estão na nossa atmosfera. Essa colisão produz uma outra partícula chamada pion. E o pion começa a vir próximo da velocidade da luz, na direção da Terra. Só que pion decai muito rápido. Rapidinho, em poucos metros, ele vira um muon. Então, colisão, você tem um pion, alguns metros, vira um muon. E aí o muon começa a vir em direção à Terra. Tá? É daí que eles vêm. O muon tem mais ou menos... Ele tem... Mais ou menos não. A gente sabe exatamente. Ele tem meia-vida de 2 microsegundos. Tá? Então esse é o tempo, em média, que demora para ele virar alguma outra coisa. E aí, geralmente, ele vira um elétron depois. Mas, bom, você tem 2 milissegundos ali. E eu falei que ele vem bem próximo da velocidade da luz. Certo? Então você tem 2 vezes 10 menos 6, que é o tempo de vida que ele tem, vezes 3 vezes 10 a
oitava metros por segundo. E se você fizer essa conta, você chega em 600 metros. Ou seja, o muon tem só tempo de vida suficiente para andar 600 metros. Só que as colisões que acontecem lá na atmosfera acontecem a 13 quilômetros de altura. Então, como que ele consegue chegar aqui? Alguém tem uma ideia de como ele consegue chegar aqui? Então eu falei que ele viaja muito próximo da velocidade da luz. E o que a gente viu no primeiro experimento, no primeiro cálculo? Quando você viaja próximo da luz, o que acontece com o seu tempo? Ele passa mais devagar. Então, se a gente está olhando aqui o muon descer, ele está vindo muito rápido. Então, o tempo para ele passa muito devagar. Tá? Então, aí ele ganha tempo para viver. O gama dele, então a gente fala que o muon deve vir numa velocidade de 0,999 velocidades da luz. Certo? Então, vamos calcular o gama dele. O gama é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Isso aqui é 1 sobre raiz de 1 menos 0,999 ao quadrado, que é aproximadamente 22. E adivinha o que acontece quando você faz 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 à oitava, vezes 22. Aí você tem os 13 quilômetros. Então funcionou. Para a nossa primeira conta, pelo menos faz sentido. O que acontece? O tempo para o muon passa mais devagar. Então ele chega aqui com tempo suficiente. Só que aí o outro ponto de vista. E o muon? Para o muon, ele está parado. É a Terra que está vindo para ele. Então o tempo para ele está passando. Ele só tem 2 microsegundos para viver. Como que ele consegue chegar na Terra? O que acontece do outro ponto de vista? A Terra está se aproximando para ele também muito rápido. E a gente viu que as coisas comprimem, o espaço comprime. Então, esses 13 quilômetros que ele tem que atravessar, também você divide por 22 ali. E você chega em 590 metros, mais ou menos. E aí ele tem tempo de sobra para chegar, porque ele consegue andar 600, então 590. Então, o que acontece aí? Você tem pontos de vista completamente diferentes, dando explicações diferentes para a mesma coisa. Do nosso ponto de vista, o tempo andou mais devagar. Do ponto de vista dele, a distância que ele percorreu é outra. Certo? Isso acontece também quando você está escrevendo post-mortems. Você vai virar para o seu time que você depende e você fala, olha, você teve... a latência aumentou. E você está me causando defeito. Aí o cara fala, cara, eu aumentei latência porque, sei lá, o tamanho da requisição subiu. E aí, os dois times estão dando explicações válidas para aquilo ali. Ou pior ainda, quando você começa a investigar a causa de uma coisa, e as pessoas discordam sobre as causas, sobre por que é que aconteceu determinada falha. Tá? Então, como que você escreve? Você tem que tomar muito cuidado quando você está escrevendo post-mortem para não descartar esses pontos de vista. Geralmente, que não rola esse tipo de confusão, sabe? O time fica muito estressado e fala, olha, eu tentei escrever post-mortem, mas ficou todo mundo apontando o dedo para todo mundo levou para o lado pessoal, aí baixou a gestão e martelou e decidiu tal coisa, e aí a gente não quer mais fazer isso daí. Porque eu não sinto o meu ponto de vista respeitado no processo de escrever post-mortem. Certo? Então, quando você escreve post-mortem, você tem que tomar muito cuidado para incluir todos os pontos de vista, inclusive aqueles que podem ter uma explicação diferente, que pode parecer muito diferente do que você está esperando. Tá? Então, acho que essas são 3 dicas do que nas últimas 2 semanas eu meio que percebi que os times falhavam. Primeiro, usar SLI e SLO. Você precisa de um fator gama. Você precisa de uma ferramenta que vai te ajudar a traduzir o seu ponto de vista para os demais pontos de vista na organização. Tá? Senão você vai ficar batendo a cabeça. O outro time não vai te entender, você não vai entender o outro time, ou pior, você vai achar que eles entenderam, ou eles vão achar que ele te entendeu. Certo? Segundo, você precisa atravessar todas as camadas de abstração para entender todos os pontos de vista, para pelo menos saber quais são os pontos de vista que existem. Tá? Então você precisa interagir com todos os times envolvidos. Todo mundo precisa chegar a um consenso sobre qual vai ser. É muito importante isso. Qual que é o SLI e qual é o SLO? Quem que decide SLI e SLO? É o chefe que manda? Não. É consenso de todos.
porque depois todo mundo vai ter que responder para o SLI e para o SLO. Tá? Postmortems. Usem postmortems. Usem postmortems para juntar ponto de vista e usem postmortems para analisar cada ponto de vista. Tá? Então, só usando SLIs e SLOs e postmortems inclusivos que vocês vão conseguir uma coesão entre todas as organizações entre todos os times da sua organização para conseguir permanecer nessa evolução. Eu falei, foram 5 mil para 5 milhões para 2 bilhões de instalações. Daqui 20 anos, trilhões de instalações. Você consegue imaginar como são trilhões? Tipo, 3 ordens de magnitude a mais de carga no seu sistema atual. Imagina quanto trabalho seria. Então você precisa utilizar essas ferramentas para se preparar, para definir o futuro, definir quais são as camadas de abstrações e ter um time coeso suficiente para atingir seus objetivos. Essa é a ideia que eu queria apresentar hoje para vocês. Obrigado.